Olá, aqui quem fala é o professor Rodrigo, do canal Matemático Raiz de X, e hoje eu estou aqui para te ensinar de uma maneira fácil e bem dinâmica a matemática. Peço aí que você curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para mais aprendizado. Vamos lá! E aí galera, beleza? Então, vamos aqui resolver alguns exercícios de múltiplos e divisores. Vamos lá! Aqui na primeira questão ele fala o seguinte: observe os números abaixo e somente com as regras de divisibilidade responda. Quais são essas regras? Nós vimos lá na nossa aula que existem algumas regras que não é preciso fazer o cálculo propriamente. Basta você ter em mente como é que vai ser esses critérios de divisibilidade e aplicá-los. A gente pode perceber aqui que são vários números, 0, 10, 543.210. Então, de acordo com esses critérios de divisibilidade, a gente vai estar vendo qual é que vai ser divisível por 2, por 3. Aqui na letra A, ele está perguntando quais números são divisíveis por 2, na letra B por 3, na letra C por 5, na D por 6 e na E por 2 e também por 5, tá? Então vamos ver aqui cada uma dessas alternativas. Vou aqui colocar para vocês a tabela que está lá na nossa apostila de múltiplos e divisores. Começando aqui na letra A, ele pergunta quais números são divisíveis por 2. O que devemos lembrar? Devemos lembrar que os números divisíveis por 2 são aqueles que são pares, ou seja, o último dígito é par. Então, colocando aqui na tabela, quais são esses números? Então, vamos aqui riscar quais são os números que são divisíveis por 2. Temos o 0, o 10, o 2, o 6, 402, este número aqui, quem é mais é par, 70, 130, 94, 4, este aqui, pois termina com 0 e 0 é par, e 8. Ou seja, esses números são os números divisíveis por 2. Aqui na letra B, ele pergunta quais são divisíveis por 3. Ou seja, devemos lembrar que para ser divisível por 3, a soma dos dígitos tem que ser um número também que seja divisível por 3. Como assim? Vamos pegar aqui esses valores. A soma tem que ser igual a um número divisível por 3. Aqui no caso fica 0, 0 é 0, 1 mais 0 é 0, 2 não é divisível por 3. Olha só, aqui no caso nós temos esse número aqui, 12.345. Será que ele é divisível por 3? Vamos somar aqui, ó, vai ficar 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Quando eu faço essa soma, vai resultar em 15. Ou seja, a soma dos dígitos dá um número que é múltiplo de 3. Por quê? 3 vezes 5 é 15. Então, logo, este número aqui, ele é divisível por 3. Entenderam? O 6. O 6 é porque 3 vezes 2 é 6. 402. Olha, 4 mais 0 mais 2, isso aqui resulta em 6. Então, este aqui, que também é um número divisível por 3. Vamos ver aqui esse número. Se eu pegar, somar 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1 mais 0. Aqui no caso, 5 mais 4, 9. 9 mais 3 dá 9, 10, 11, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 1, 15. Então, olha, resultou na soma de 15. Logo, esse número também é divisível por 3. O próprio 3 é divisível, olha esse aqui, 1 mais 0 mais 0, 1 mais 1 vai dar 2, e 2 não é divisível por 3. Então, este número não é. O 9. O 9 é, pois 3 vezes 3 é 9. 7 não é. 130.
Olha, 1 mais 3 vai dar 4, já não é. 9 mais 4 será 13. Então, esse número também não é divisível, nem o 4. Olha esse aqui. Será que se eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1? Olha, aqui nós temos um total de 6 números, 6 algarismos 1. Então, somando isso aqui vai dar 6. Logo, esse também é um número divisível por 3. Vamos aqui, ó. 9 mais 1, 10, mais 1, 11. Não é divisível. Aqui, ó. 3 mais 4 mais 7 mais 5. 3 mais 4, 7. 7 mais 7, 14. 14 mais 5, 19. Não é divisível. Olha esse aqui. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. Logo, esse aqui também é, porque se eu somar com 0 não vai alterar. O 5 não é divisível, nem o 4. Vamos ver aqui. 4 mais 1, 5. 5 mais 5, 10. Não é. 1 mais 1, 2. 2 mais 7, 9. Então, logo, este também é. Então, esses números aqui, eles são divisíveis por 3, pois a soma deles também é um número múltiplo de 3. Aqui na letra C, quantos números são divisíveis por 5? Devemos lembrar que lá no critério, para o número ser divisível por 5, o último dígito tem que ser 5 ou 0. Olha só, e quais são os números que terminam em 0 ou em 5? Nós temos o 0, o 10, este número, qual é o próximo? Este aqui, este, 5.415. Então, esses são os números que terminam em 0 ou em 5. Então, podemos ter a certeza que esses números são divisíveis por 5, ou seja, são aqueles que quando eu divido por 5 não deixa resto. E quais são divisíveis por 6? Os números divisíveis por 6 são aqueles números que são divisíveis por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, vamos lembrar, os números que são divisíveis por 2 são aqueles que são pares. E os números que são divisíveis por 3 são aqueles em que a soma dos algarismos também resulta em um número divisível por 3. Vamos pegar os resultados dos divisíveis por 2 e por 3. Temos aqui esta tabela, tá? Então, olha só, se ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então já podemos descartar aqui no 3 os números ímpares. Por quê? Porque eles não vão ser divisíveis por 2. Então, posso riscar esse 117, 9 e este aqui, e sobra somente 6, 402 e esse aqui. Agora, quais são os números em comum tanto por 2 e por 3? Temos aqui o 6, que ele é par e também é número divisível por 3. Temos 402, que também é par e a soma dá um número divisível por 3. Quem mais? 132.000, que ele é par e a soma também dá um número divisível por 3. E por último, nós temos em comum aqui 543.210, que também é par e a soma dos algarismos também resulta em um número divisível por 3. Portanto, esses aqui, 6, 402, 543.210, 132.000 são os números divisíveis por 6. Aqui na letra E, ele pergunta quais são divisíveis por 2 e também por 5 ao mesmo tempo. Vamos lembrar que os divisíveis por 2 são aqueles que são pares, ou seja, o último dígito é par.
E aqueles que são divisíveis por 5 são aqueles que terminam em 0 ou em 5, tá? Então, fazendo o mesmo esquema da outra questão, vamos pegar o resultado dos divisíveis por 2 e por 5, tá? Então, aqui nós temos a tabela e aqui eu organizei os resultados por 2 e por 5. Podemos perceber que para ele ser por 2 e por 5 ao mesmo tempo, só pode ser os que terminam em 0, porque os que terminam em 5 serão ímpares, ok? Então vamos aqui. Quais são os números em comum que terminam em 0? Temos aqui o 10, o 0 aqui, faltou o 0 colocar. Quem mais? 543.210, 123.000 e o 70. Portanto, aqui esses são os números divisíveis tanto por 2 e também por 5. Entenderam? Aqui na segunda questão fala o seguinte: Gustavo comprou a prazo o material escolar de seu filho. Deu a entrada de R$ 230 e dividiu o restante em 2 prestações iguais. Se o material custou R$ 870, o valor de cada prestação em reais é... Aqui é uma questão onde nós devemos saber alguns termos. Quando estamos falando de valores monetários e tem essa palavra entrada, devemos ter em mente que entrada será uma parte que será dada do total desse material. Então, olha só, nós temos aqui que no ato da compra, o Gustavo ele efetuou o pagamento de R$ 230, ok? Então, ele pagou no ato da compra R$ 230. O que devemos pensar? Se o material custou 870, ou seja, lá no caixa deu que a soma do material do filho dele custou 870, mas no ato da compra ele tinha 230 reais e decidiu abater nesse material aí, ok? Então como é que fica? Ficou que 870 menos a entrada de 230 é quanto? Façam aí essa questão. Façam aí, vou dar para vocês um tempinho. Fizeram aí? 870 menos 230, isso aqui vai ficar 640. Ou seja, 640 foi o que faltou pagar. Beleza? E aqui no problema também ele fala que ele dividiu, olha só a palavra, dividiu o restante em 2 prestações iguais. Ou seja, ele pegou esses 640 que estava faltando e dividiu em 2 partes iguais. 640 dividido por 2 dá quanto aí? Façam aí. Fizeram? Então vamos aqui. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6 para 6, nada. 4 dividido por 2 será 2, pois 2 vezes 2 é igual a 4, que resulta em 0. Abaixo um 0 e dá 320. Ou seja, esse 640 ficou em 2 prestações iguais de quanto? De 320 reais. Ou seja, ele irá pagar 320 em um mês, mais 320 no outro mês. Portanto, aqui o valor de cada prestação será igual a 320. Na terceira questão, ele fala o seguinte: tenho 1.320 figurinhas. Meu primo tem a metade do que tenho. Minha irmã tem o triplo das figurinhas do meu primo. Quantas figurinhas minha irmã tem? Aqui neste caso,
é um problema de matemática onde nós devemos montar este esquema aqui. Como ele está dizendo de triplo, como a gente vai fazer? Nós temos que fazer uma expressão algébrica em relação a esses valores aqui. Nós temos 3 sujeitos, o primo, a irmã e eu, já que ele está falando tenho. Então, o primo nós vamos simbolizar por P, a irmã por I e eu por a letra E. Então vamos lá. Vamos pegar a informação que ele deu aqui. Ele começa com tenho 1320 figurinhas. Tenho quem? Eu. Então, eu possuo 1320. Meu primo tem a metade do que tenho. Ou seja, o meu primo ele vai ter a metade do que eu tenho. Se eu tenho 1320, a metade será eu dividir isto por 2. 1320 dividido por 2. Quanto é? Façam aí. 0. Então, 1320 dividido por 2, isso será igual a 660. Ou seja, o meu primo, ele vai ter quanto? 660 figurinhas. Aí no final ele diz, minha irmã tem o triplo das figurinhas do meu primo. O que é o triplo? Gente, o triplo é 3 vezes, tá? Então, se a minha irmã ela terá 3 vezes a quantidade do meu primo, então, como é que fica? Que a minha irmã vai ter 3 vezes, o meu primo tem 660. 660 multiplicado por 3 dá quanto? 3 vezes 0. 0. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 6, 18. Com mais 1 é 19. Então, temos aqui 1980. Portanto, a minha irmã ela terá 1980 figurinhas. Então, aqui vai ser a letra D. Aqui na quarta questão ele fala o seguinte, considere o número, ele propõe aqui o número que possui 4 dígitos, só que ele deixa aqui o valor de x, ou seja, temos que descobrir qual vai ser esse valor aqui. Aí ele pergunta, qual é o menor algarismo que devemos colocar no lugar de x para que o número seja divisível por 2, mas não por 5. Ou seja, ele quer o menor número que nós vamos colocar nesse lugar do x que seja divisível por 2, mas não por 5. Então vamos organizar aqui, olha. Que seja divisível por 2, eu sei que ele tem que ser o número par. E quais são os números pares? São aqueles terminados em 0, 2, 4, 6 e 8, mas não por 5. Quais são os números que são divisíveis por 5? São aqueles que são terminados em 0 e 5, ok? Então, olha só. Então, o menor número que eu devo colocar no lugar do x para que ele obedeça essa condição, vai ser o menor número. O menor número terá que ser o de menor algarismo, pois o menor algarismo vai compor o menor número. No entanto, devemos prestar atenção no seguinte, se eu colocar o 0, que é o menor algarismo, aqui para compor este número, podemos perceber que ele será divisível por 5, já que ele termina em 0. Então, não pode ser o 0. Portanto, temos que descartar o 0. Então, qual é o próximo número menor que eu posso para ser par? Então, eu posso colocar o 2 no lugar, que ficará 2.372.
Portanto, o menor algarismo que eu posso colocar é o 2. Então, é a letra B. Quinta questão está dizendo o seguinte: decomponha os valores abaixo em fatores primos. Primeiramente, devemos lembrar quem são os fatores primos. Os números primos são aqueles números maiores que 1 que possui apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo, tá? Então, a gente vai ter que lembrar quais são esses números. Aqui eu coloquei a lista de quais são os principais números primos que devemos saber, já que eles são infinitos. Tudo bem? Então, para decompor esses números aqui, nós temos que saber os critérios de divisibilidade. Lembrando que eu só posso passar para o próximo número primo, quando ele não puder mais ser divisível por aquele número. Vamos aqui começar. Vamos fatorar o 3.125. O primeiro número primo que temos aqui é o 2. Porém, nós sabemos que para ser divisível por 2, este número tem que ser par. E este não é o número par. Então, já descartamos aqui o 2. O próximo primo é o 3. Devemos lembrar que para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser também o número divisível por 3. Aqui no caso temos 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 8, 8 mais 5, 13. Então percebemos aqui que ele não é também divisível por 3. Então vamos riscar aqui por 3. Por 5 agora. Esse número vai ser o número divisível por 5? Vamos lembrar, os números divisíveis por 5 serão aqueles que terminam em 0 ou em 5. Então, como o 3.125 termina em 5, então ele sim é o número divisível por 5. Então vamos fazer 3.125 dividido por 5. Façam aí. Fizeram. Esse número divisível por 5 será 625. Aí eu pergunto, ainda posso continuar por 5? Sim, já que ele termina em 5. 625 dividido por 5, isso vai resultar em 125. Continuam por 5? Sim, porque ele terminou em 5. 125 por 5 dá 25. Continuo por 5, que resulta em 5. E aqui vou continuar com 5, que isso vai resultar em 1. Chegamos no resultado 1, então acabou nossa fatoração. Então posso perceber que este número será, olha, o 5 ele vai estar se multiplicando aqui por ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então dizemos que 5 elevado à quinta será igual a 3.125. Portanto, decompomos esse número em fator primo. O mesmo vai acontecer aqui no 180. Vamos fatorar o 180. Então, eu vou apagar aqui e vamos começar pelo menor primo. Posso começar por 2? Sim, né, gente? Porque o critério por 2 é que ele seja par. E 180 é par. Então, 180 dividido por 2 vai dar 90. Posso continuar por 2? Posso, porque é par. 90 dividido por 2, isso será igual a 45. Continuo por 2 aqui? Não, porque 45 não é par. Então, vamos ver se ele é divisível por 3. Qual é o critério por 3? É que a soma seja um número também divisível por 3. 4 mais 5 é 9. Então dá 45 dividido por 3 será igual a 15. Continuou por 3? Sim, porque 15 é um número divisível por 3. 15 divisível por 3 será 5. Continuou por 3? Não. Então passarei para o próximo, que é o próprio 5. Que fica 5 dividido para 5 é igual a 1. Então, encontramos o resultado final. Então, aqui fica 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes o 5, que só tem uma vez. Isso aqui é igual a
180. Portanto, encontramos o valor decomposto em números primos, beleza? Sexta questão, ele fala o seguinte: Cláudio está fazendo 25 anos. Dos 11 anos até hoje, quantas vezes ele já teve idade representada por um número divisível por 3? Vamos aqui pegar os dados. Ele quer saber quantas idades ele tem um número que é divisível por 2. Devemos lembrar que o número divisível por 2 é aquele número que é par, ok? É um número que ele é par. Então, nós temos que descobrir quais são esses números que estão entre 11 e 25, tá? Então, olha só, dos 11 até os 25 anos nós temos, lembrando que o 11 ele vai estar incluso aqui. Então, dos 11 até os 25 anos. Então, vamos fazer, temos o 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 vezes em que a idade dele foi um número divisível por 2, ou seja, foi um número par. Sétima questão, pense e responda. Letra A, 9 é divisor de 36, por quê? Devemos lembrar lá do nosso critério de divisibilidade. Vamos pegar lá na nossa apostila e lembrar o conceito de divisor, já que ele está perguntando se 9 é um divisor de 36. Então, olha só, divisor ele vai ser o seguinte: um número é divisor de outro quando ele divide o mesmo sem deixar resto, tá? Então, nós sabemos que divisores e múltiplos eles têm uma relação ali, que um divisor também é um múltiplo daquele número. Ou seja, será que se eu pegar 36 e dividir por 9, ele dará um resultado que vai ser sem deixar resto? Bom, 36 por 9, lembrando lá da tabuada, eu sei que vai ser 4, pois 9 vezes 4 é quanto? 36. Então, esse aqui é a primeira pergunta. 9 é um divisor de 36? Sim. Por quê? Porque 9 vezes 4 é 36 e divide isto aqui sem deixar resto. Aqui, letra B, 11 é um divisor de 36, por quê? Vamos voltar aqui novamente ao conceito. O que é um divisor? Um divisor é quando você divide este número pelo número que está sendo como divisor sem deixar resto. Então, se eu pegar 36 e dividir por 11, eu sei que isto aqui vai ser igual a 3, alguma coisa, pois eu sei que 3 vezes 11 é igual a 33. Então, aqui eu posso responder: 11 é um divisor de 36? Não. Por quê? Porque na divisão de 36 por 11, ele deixa resto, tá? Então, aqui 33 ainda vai deixar um resto de 3. Então, portanto, essa aqui, 11, não é um divisor de 36. Oitava questão, ele diz o seguinte: o número 24 pode ser representado em fatores primos por... Então, ele está pedindo aqui para o 24 ser decomposto em fatores primos. Então, vamos lembrar que os números primos são os principais, né? Porque eles são infinitos. 2, 3, 5, 7, 11, até o infinito. Então, o que vamos fazer? Vamos decompor o 24. O 24 ele pode ser decomposto como? Vamos começar pelo menor número. Ele pode ser decomposto por 2? Pode, porque nós sabemos que divisíveis por 2 são aqueles que são pares. Então, 24 dividido por 2 será 12. Posso continuar por 2? Sim, porque 12 é par. 12 dividido por 2 será 6. Continua por 2 porque é par. 6 dividido por 2 será
3 continua por 2? Não, porque 3 não é par. Então, pulamos aqui para o próximo primo, sendo que o 3 também é um primo, então só pode por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, isso aqui ficará 2 elevado ao cubo, já que ele está se multiplicando por aqui 3 vezes 3. Isso aqui será igual a 24. Portanto, aqui a alternativa será a alternativa C, 2 ao cubo vezes 3. Quinta questão, onde está dizendo o seguinte: decomponha os valores abaixo em fatores primos. Primeiramente, devemos lembrar quem são os fatores primos. Os números primos são aqueles números maiores que 1 que possui apenas 2 divisores, 1 e ele mesmo, tá? Então, a gente vai ter que lembrar quais são esses números. Aqui eu coloquei a lista de quais são os principais números primos que devemos saber, já que eles são infinitos. Tudo bem? Então, para decompor esses números aqui, nós temos que saber os critérios de divisibilidade. Lembrando que eu só posso passar para o próximo número primo, quando ele não puder mais ser divisível por aquele número. Vamos aqui começar. Vamos fatorar o 3.125. O primeiro número primo que temos aqui é o 2. Porém, nós sabemos que para ser divisível por 2, este número tem que ser par. E este não é o número par. Então, já descartamos aqui o 2. O próximo primo é o 3. Devemos lembrar que para ser divisível por 3, a soma dos algarismos tem que ser também o número divisível por 3. Aqui no caso temos 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 8, 8 mais 5, 13. Então percebemos aqui que ele não é também divisível por 3. Então vamos riscar aqui por 3. Por 5 agora. Esse número vai ser o número divisível por 5? Vamos lembrar, os números divisíveis por 5 serão aqueles que terminam em 0 ou em 5. Então, como o 3.125 termina em 5, então ele sim é o número divisível por 5. Então vamos fazer 3.125 dividido por 5. Façam aí. Fizeram. Esse número divisível por 5 será 625. Aí eu pergunto, ainda posso continuar por 5? Sim, já que ele termina em 5. 625 dividido por 5, isso vai resultar em 125. Continuam por 5? Sim, porque ele terminou em 5. 125 por 5 dá 25. Continuo por 5, que resulta em 5. E aqui vou continuar com 5, que isso vai resultar em 1. Chegamos no resultado 1, então acabou nossa fatoração. Então posso perceber que este número será, olha, o 5 ele vai estar se multiplicando aqui por ele mesmo quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5. Então dizemos que 5 elevado à quinta será igual a 3.125. Portanto, decompomos esse número em fator primo. O mesmo vai acontecer aqui no 180. Vamos fatorar o 180. Então, eu vou apagar aqui e vamos começar pelo menor primo. Posso começar por 2? Sim, né, gente? Porque o critério por 2 é que ele seja par. E 180 é par. Então, 180 dividido por 2 vai dar 90. Posso continuar por 2? Posso, porque é par. 90 dividido por 2, isso será igual a 45. Continuo por 2 aqui? Não, porque 45 não é par. Então, vamos ver se ele é divisível por 3. Qual é o critério por 3? É que a soma seja um número também divisível por 3. 4 mais 5 é 9, então dá. 45 dividido por 3 será igual a 15.
Continuou por 3? Sim, porque 15 é um número divisível por 3. 15 divisível por 3 será 5. Continuou por 3? Não. Então, passarei para o próximo, que é o próprio 5, que fica 5 dividido para 5 é igual a 1. Então, encontramos o resultado final. Então, aqui fica 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes o 5, que só tem uma vez. Isso aqui é igual a 180. Portanto, encontramos o valor decomposto em números primos, beleza? Sexta questão, ele fala o seguinte: Cláudio está fazendo 25 anos. Dos 11 anos até hoje, quantas vezes ele já teve idade representada por um número divisível por 3? Vamos aqui pegar os dados. Ele quer saber quantas idades ele tem um número que é divisível por 2. Devemos lembrar que o número divisível por 2 é aquele número que é par, ok? É um número que ele é par. Então, nós temos que descobrir quais são esses números que estão entre 11 e 25, tá? Então, olha só, dos 11 até os 25 anos nós temos, lembrando que o 11 ele vai estar incluso aqui. Então, dos 11 até quanto? Os 25 anos. Então, vamos fazer, temos o 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Ou seja, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 vezes em que a idade dele foi um número divisível por 2, ou seja, foi um número par. Sétima questão. Pense e responda. Letra A. 9 é divisor de 36? Por quê? Vamos pegar lá na nossa apostila e lembrar o conceito de divisor, já que ele está perguntando se 9 é um divisor de 36. Então, olha só, divisor ele vai ser o seguinte: um número é divisor de outro quando ele divide o mesmo sem deixar resto. Tá? Então, nós sabemos que divisores e múltiplos eles têm uma relação ali, que um divisor também é um múltiplo daquele número. Ou seja, será que se eu pegar 36 e dividir por 9, ele dará um resultado que vai ser sem deixar resto? Bom, 36 por 9, lembrando lá da tabuada, eu sei que vai ser 4, pois 9 vezes 4 é quanto? 36. Então, esse aqui é a primeira pergunta. 9 é um divisor de 36? Sim. Por quê? Porque 9 vezes 4 é 36 e divide isto aqui sem deixar resto. Aqui, letra B. 11 é um divisor de 36? Por quê? Vamos voltar aqui novamente ao conceito. O que é um divisor? Um divisor é quando você divide este número pelo número que está sendo como divisor sem deixar resto. Então, se eu pegar 36 e dividir por 11, eu sei que isto aqui vai ser igual a 3, alguma coisa, pois eu sei que 3 vezes 11 é igual a 33. Então, aqui eu posso responder: 11 é um divisor de 36? Não. Por quê? Porque na divisão de 36 por 11, ele deixa resto, tá? Então, aqui 33 ainda vai deixar um resto de 3. Então, portanto, essa aqui, 11, não é um divisor de 36. Oitava questão, ele diz o seguinte: o número 24 pode ser representado em fatores primos por... Então, ele está pedindo aqui para o 24 ser decomposto em fatores primos. Então, vamos lembrar que os números primos são os principais, né? Porque eles são infinitos. 2, 3, 5, 7, 11, até o infinito. Então, o que vamos fazer? Vamos decompor o 24.
O 24 ele pode ser decomposto como? Vamos começar pelo menor número. Ele pode ser decomposto por 2? Pode, porque nós sabemos que divisíveis por 2 são aqueles que são pares. Então, 24 dividido por 2 será 12. Posso continuar por 2? Sim, porque 12 é par. 12 dividido por 2 será 6. Continuo por 2 porque é par. 6 dividido por 2 será 3. Continuo por 2? Não, porque 3 não é par. Então, pulamos aqui para o próximo primo. Sendo que o 3 também é um primo, então só pode por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, isso aqui ficará 2 elevado ao cubo, já que ele está se multiplicando por aqui 3 vezes 3. Isso aqui será igual a 24. Portanto, aqui a alternativa será a alternativa C. 2 ao cubo vezes 3. 12ª questão diz o seguinte. É uma questão que nós vamos ter que julgar se é verdadeiro ou falso. Considerando o conjunto dos números naturais sobre os números primos, julgue as afirmativas a seguir. Primeira afirmativa: todo número primo é ímpar. Então, olha só, todo número primo é ímpar. O que devemos ter em mente? O que é um número primo? Então, vamos aqui colocar a definição de número primo. Aí, nossa apostila, eu digo que os números primos são números naturais maiores que 1 que possui apenas 2 divisores, 1 e o próprio número, ou seja, não possui múltiplos e divisores. Olha só, então, já que eles possuem apenas 2 divisores, 1 e o próprio número, nós devemos saber que esse conceito aqui ele não se encaixa para os números pares, porque nós sabemos que os pares eles sempre vão ser um número múltiplo de 2. Então, o número par, ele pode ser como 2 vezes k para qualquer k. No entanto, nós temos uma exceção, que o único primo par será o 2. O resto será ímpar, tá? Então, essa alternativa está errada, porque todo número não, exceto o 2. Então, não posso dizer que todos os primos são pares. Portanto, a afirmativa está errada. Então, vamos logo desconsiderar aqui letra A. O número 1 é um número primo? Olha só, quero que vocês prestem atenção no conceito. Os números primos são números naturais maiores que 1, que possui apenas 2 divisores. Olha só. Então, nós sabemos que o número 1 ele já não vai ser primo, porque ele tem que ser maior que 1, tá? E também tem que possuir 2 divisores. No caso aqui, o número 1, se ele fosse considerado, né, se não tivesse aqui essa parte maior que 1, nós teria que ter 2 divisores, 1 e ele mesmo. No caso aqui será 1 e ele mesmo 1. Então, eu sei que 1 é igual a 1, então ele vai possuir apenas um divisor, que é ele mesmo. Então, ele não se encaixa aqui nessa conceituação. Portanto, a segunda afirmativa também está errada. Então, podemos botar aqui, ó, letra B, que está errada. Todo número primo possui exatamente 2 divisores. Olha só. Possui apenas. O que significa apenas? Significa certamente 2 divisores. Então, a afirmativa aqui, a terceira afirmativa, está correta. Portanto, aqui, letra C será verdadeira, tá? Somente a 3 é verdadeira. 13ª questão diz o seguinte: 2 pessoas estão fazendo exercícios diários. Partem simultaneamente de um mesmo ponto e, andando, contornam uma pista oval que circunda um jardim. Uma dessas pessoas dá uma volta completa em 12 minutos. A outra, andando mais devagar, leva 20 minutos para completar a volta. Depois de quantos minutos essas duas pessoas voltarão a se encontrar ao mesmo ponto de partida? Então, olha só,
Aqui nós temos um problema em que as pessoas elas circundam o mesmo período, né? A mesma praça e o mesmo jardim. E nós temos uma questão onde são valores que vão se encontrar futuramente. Devemos lembrar que para essas questões onde valores, pessoas, tempos, eles seguem o mesmo ritmo e a pergunta diz quando é que eles vão se encontrar no mesmo ponto, estamos aí falando de MMC. Lembrando que lá na apostila eu explico que a questão de MMC ela vai ser para a questão de encontro futuro, ok? Então olha só, como é que se encontra o MMC de dois números? Então vamos encontrar. Temos aqui os números primos, que são esses números principais que nós devemos saber. E aqui vamos decompor o 12 e o 20 e ao final multiplicar esse resultado. Então olha só, vamos começar pelo menor primo, que é o 2, pois ele é par. 12 e 20 dividido por 2. 12 por 2 será 6. 20 por 2 será 10. Continuo por 2. 6 por 2, 3. 10 por 5. 10 por 2, 5. Posso continuar por 2? Não, porque não tem par. Próximo é o 3. Como nós temos o 3 aqui, só pode por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 será 1 e eu conservo 5. E agora só posso por 5. 5 por 5 será igual a 1. Então, encontramos aqui, fazendo essa multiplicação de 2 ao quadrado, porque é 2 multiplicando por ele duas vezes, vezes 3, vezes 5. Vamos aqui encontrar um resultado. Olha só, 2 ao quadrado é 4, e eu vou repetir o 3 e o 5. Vamos aqui, 4 vezes 3, só que resulta em 12. E 12 vezes 5, isso aqui resulta em que? Em 60. Ou seja, eles vão se encontrar de 60 em 60 minutos. Então, eu sei que esse próximo encontro aqui será 60 minutos. No entanto, eu sei que 60 minutos aqui não dá essa opção, porém eu sei que 60 minutos é igual a 1 hora. Então, aqui, letra A. 14ª questão, ele diz o seguinte: um relógio A bate a cada 15 minutos, outro relógio B bate a cada 25 minutos e um terceiro relógio a cada 40 minutos. Qual é, em horas, o menor intervalo de tempo decorrido entre duas batidas simultâneas nos três relógios? Então, olha só, gente, aqui ele está perguntando qual vai ser o encontro mais próximo, ou seja, ele quer saber quando esses três relógios irão badalar ao mesmo tempo, ou seja, no futuro. Nós sabemos que quando tem uma questão que ele quer saber o encontro no futuro, nós vamos usar quem? O MMC. E para encontrar esse MMC, o que devemos fazer? Devemos decompor os números e em seguida multiplicar por esses fatores. Vamos aqui. Temos aqui os números primos. Esses são os principais números primos que devemos saber. E aqui vamos decompor 15, 25 e 40. Vamos começar aqui por 2, já que temos número par aqui. Então fica 2. Então vou conservar o 15 e o 25, que são ímpares. 20, 40 dividido por 2 será igual a 20. Vou por 2, que temos aqui um par, então fica 15, 25 e 10. Continuo por 2 também, porque temos um par. 15, 25, 10 por 2 será 5. Então, olha só. Aqui você pode pensar, bom, 15, 25 e 5, eles são números divisíveis por 5, já que os 3 terminam em 5. Posso fazer logo a divisão por 5? Não, não posso fazer, porque na decomposição
temos que seguir o menor valor primo que eu posso decompor. Aqui no caso, nós temos que o 15 ele pode ser decomposto por 3, já que 3 vezes 5 é 15. Então, obrigatoriamente, nós temos que dividir isso por 3. Eu não posso passar, tá? Então, fica 3. 15 dividido por 3, isso será igual a 5. 25 eu vou abaixar porque não é divisível por 3 e o 5. Agora sim nós podemos passar para 5, porque o 3 ele já não divide nenhum número aqui. Então vamos passar para o 5. Então 5 dividido por 5 será 1, 25 por 5 é 5 e 5 por 5 é 1. Então dividindo aqui por 5 vai ficar 1, 1 e 1, tá? Chegamos ao resultado em 1, então encontramos o nosso MMC. Então aqui fica 2 ao cubo, já que o 2 está sendo multiplicado por ele 3 vezes, vezes 3, vezes 5 ao quadrado, já que o 5 está sendo multiplicado por ele 2 vezes. Então vamos fazer 2 ao cubo será igual a 8, vezes 3, 5 ao quadrado é 25. Que quando eu faço essa minha multiplicação de 8 vezes 3 vezes 25, isso aqui será igual a 600. Ou seja, o MMC é igual a 600. No entanto, aqui não temos 600, mas devemos saber que aqui ele está falando de minutos. Então, 600 minutos, tá? Então, 600 minutos, eu devo saber que é quanto? Olha só, vamos fazer uma relação. Aqui ele está falando de hora. Eu sei que 1 hora equivale a 60 minutos. Então, quantas horas vai equivaler a 600 minutos? Então, faço essa multiplicação cruzada, isso aqui se chama regra de 3, e fazemos x vezes 60, 1 vezes 600 é 600, então vai ficar x é igual a 600. Como eu quero isolar o x, o 60 que está multiplicando passará o quê? Dividindo, que corta o 0 com 0. Então, 60 dividido por 6 será igual a 10. Então, o x vai ser o que está no lugar de hora, então vai ser hora. Então, podemos perceber que 600 minutos corresponde a 10 horas, portanto, letra B. 15ª questão. Numa classe, há 28 meninos e 21 meninas. A professora quer formar grupos só de meninos ou só de meninas, com a mesma quantidade de alunos e usando o maior quando possível. Letra A. Quantos alunos terão em cada um desses grupos? Letra B. Quantos grupos de meninas podem ser formados? Letra C. Quantos grupos de meninos podem ser formados? Então, olha só. Aqui ele está pegando uma certa quantidade, duas grupos diferentes e quer dividir eles igualmente, sem ter resto, tá? Então, nós sabemos que quando nós queremos dividir dois grupos, duas partes, dois objetos, duas quantidades em valores iguais e que não sobre resto, nós estamos falando de que aí? Estamos falando de MDC, ok? Então, olha só, como é que se calcula o MDC? Nós vamos fatorar os valores e vamos pegar esses números comuns aos dois números que vão ser divisíveis, tá? Então, olha só, vamos pegar aqui os números primos, os principais, e agora nós vamos decompor tanto o 28 quanto o 21. Então, olha só, vamos aqui, 28. Eu posso começar por 2? Posso, porque o 28 ele é par, já o 21 não. Então, 28 dividido por 2 dá 14 e 21 vou repetir. Posso continuar por 2? Posso, mas eu vou dividir só o 14. 14 dividido por 2 será igual a 7. Repito aqui o 21.
Não posso mais por 2, porque nenhum dos dois números é par, então passarei para o 3. Posso por 3? Sim, 21 é um múltiplo de 3, então fica, vou repetir aqui o 7, 21 dividido por 3 será 7. Posso continuar por 3? Não. Posso por 5? Não, porque não termina em nenhum 5, só pode por 7, até porque 7 ele vai ser ímpar. Perceba aqui que quando eu divido por 7, eu vou dividir tanto este valor quanto este, ou seja, este número vai ser um divisor comum para os dois fatores, que aqui resulta em 1. Logo, o MDC vai ser o que? Esse divisor comum. Nós temos aqui que é o 7, então o MDC será o 7, tá? Então, olha só. Quantos alunos terão em cada grupo? Então, olha só, se eu sei que o maior divisor comum entre 28 e 21 é 7, então a resposta será 7 alunos cada grupo. Aqui ele pergunta o seguinte: quantos grupos de meninas podem ser formados? Olha só, meninas são 21 meninas. Então, vou pegar 21 meninas e dividir pelo número de alunos que vão ter em cada grupo. 21 dividido por 7 é igual a 3. Então, o resultado é o quê? 3 grupos de meninas. O mesmo eu farei aqui. Quantos de meninos? Eu sei que são 28 meninos. Dividido isso por 7 alunos cada grupo, vai dar 28 dividido por 7, isso vai ser 4. Então, a resposta é quanto? 4 grupos de meninos. Então, assim que nós vamos descobrir qual vai ser essa divisão comum, que não sobre resto entre grupos, beleza? 16ª questão diz o seguinte: uma equipe de vôlei é composta de 6 atletas. Com quais dois números abaixo podem formar times de 6 atletas e não sobre nada? Tá? Então, olha só, ele está perguntando o seguinte: quais desses valores aqui, 76, 84, 142 e 105, eu posso ter para que eu forme grupos de 6 atletas? Tá? Então, olha só, ele está perguntando basicamente qual é o número que é divisível por 6. O que devemos lembrar lá dos critérios de divisibilidade? Como assim? Será que com 76 atletas eu consigo formar grupo de 6 atletas que não sobre nada? E 84? E 142? E se eu tiver 105 atletas, será que eu consigo formar grupos de 6 atletas que não sobre nenhum? Vamos ver. Com isso, vamos lembrar lá do critério de divisibilidade por 6. Para ser divisível por 6, tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Eu sei que por 2 tem que ser um número par. E por 3 tem o quê? Que a soma dos algarismos, a soma, seja o número também divisível por 3. Então, olha só. De cara aqui eu já posso descartar quem? Este 105, já que ele não é par. Então vamos aqui, olha. 7, 6. 6 mais 7, eu sei que dá 13. Então, já 13 não é divisível por 3. Então, já descarto. 8 mais 4 vai dar quanto? 12. Olha só. 12. Vou até anotar aqui, 8 mais 4 é igual a 12. E eu sei que 12 é divisível por 3. Então, guarda essa resposta aí. Vamos ver aqui o 142. Nós temos que vai ser 1 mais 4 mais 2. 1 mais 4 é 5. 5 mais 2 é igual a 7. Eu sei que o 7 não é divisível por 3. Logo, a alternativa aqui só pode ser a letra B. Compreenderam? 17ª questão diz o seguinte: um número que é divisível ao mesmo tempo por 2, por 3 e por 5. Então, nós temos que lembrar do critério de divisibilidade. Vamos lá. Para ser divisível por 2, tem que ser par.
E para ser divisível por 3, a soma dos dígitos também tem que ser número divisível por 3 ou múltiplo de 3. E para ser 5, esse número tem que terminar ou em 5 ou em 0, tá? Aqui nesta questão ele está perguntando ao mesmo tempo que siga os 3 critérios de divisibilidade. Vamos lá. Olha só, eu sei que para ser por 2, divisível por 2, o número ele não pode ser ímpar, ele tem que ser par. Então, já descartamos quem aqui? 225, tá? Então, por 5 tem que terminar ou em 0 ou em 5. Todos terminam em 0 aqui. Então, esses 3 são divisíveis por 5 e são pares. Então, ele já acumulou aqui esses 2 critérios. Agora, vamos ter que saber se ele é divisível por 3. Por 3, a soma tem que dar um número divisível por 3. Olha só, 6 mais 1 mais 0, isso aqui dá 7. Então, não pode ser. 8 mais 1 mais 0 será 9. Opa, 9 é divisível por 3. Vamos guardar aqui só para confirmar. Que nós temos que 3 mais 2 mais 0, 3 mais 2 é 5. 5 não é divisível por 3. Então, aqui a resposta será a letra B, 810.